Olá pessoal, bem-vindos ao Lava em Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é sempre uma honra ter você aqui comigo. Hoje a gente vai dar continuidade no estudo do volume 3 do PET do oitavo ano do ensino fundamental e nessa semana o assunto é lugar geométrico. Na semana passada a aula foi bem extensa, com muitos conceitos, bem carregada. Na aula de hoje são menos assuntos, só que os assuntos são muito ricos, porque eles tratam de construções geométricas bem interessantes. E o objetivo aqui é a gente fazer algumas, para poder mostrar para vocês como que a gente constrói algumas coisas na geometria. Lembrando que a construção clássica da geometria, ela segue o princípio de usar apenas régua e compasso. Então seria interessante que você tivesse um compasso, uma régua, para você poder fazer as atividades e também acompanhar nossa aula, tentar fazer no papel, porque é bem legal você construir, ao invés de apenas assistir o professor fazendo. Bom, então o tema da nossa aula de hoje é lugar geométrico. E o que seria um lugar geométrico? Bom, o lugar geométrico vai ser uma figura, tá? Essa figura ela é formada por todos os pontos que têm uma mesma propriedade. Então eles têm uma coisa especial em comum ali. E com isso eles definem o tal do lugar geométrico. Na aula de hoje a gente vai estudar 3 lugares geométricos. O primeiro deles é muito famoso, tá? É a circunferência. Bastante utilizada na matemática aí, tá? O segundo é a bissetriz de um ângulo, que nós vamos precisar também nas próximas aulas, que a gente vai falar de triângulo, de pontos notáveis que usam a bissetriz, tá? Entre outros. E também a mediatriz de um segmento, que também é utilizada na construção dos triângulos. Tá? Bom, vamos falar da circunferência primeiro, né? O que seria a circunferência? Bom, sendo lugar geométrico, a propriedade dos pontos da circunferência é que eles equidistam de um ponto fixo. Pessoal, equidistar significa que tem a mesma distância para esse ponto. Então a gente vai considerar esse ponto fixado e vai pegar todos os pontos que estão a uma determinada distância dele. Esse nosso ponto fixado vai ser chamado de centro. E são os pontos em volta, esses pontos do lugar geométrico, que formam a figura, que formam a circunferência nesse caso. Vamos partir já para o GeoGebra aqui, para a gente já começar bem, tá? Então, tá aqui o GeoGebra, é um software matemático que é gratuito, disponível em computador, celular, um programa com interface muito bonita, tá? Tem muita função, dá um trabalhinho poder aprender a mexer em tudo, mas vamos lá. Então, qual que é a ideia da circunferência? Você considera um ponto fixo aqui, tá? E a gente considera uma distância que a gente vai fixar também. Então, vou pegar um segmento que uma das extremidades é justamente esse nosso centro aqui. Aqui eu vou atribuir um comprimento igual a 4, por exemplo, tá? Esse ponto obtido aqui, pessoal, ele guarda essa distância para o centro. Como a gente fixou o comprimento ali, eu não consigo aproximar ele. Eu posso tentar aqui, essa aqui é a ferramenta de arrastar o ponto. Eu não consigo. Esse ponto é livre aqui no GeoGebra, eu até posso arrastar ele, mas repare que eu também não consigo aproximar do outro ponto porque o comprimento está fixo ali. Seria diferente, por exemplo, de eu chegar aqui, e simplesmente marcar segmento. Aí eu vou aqui, marco um ponto aqui e marco outro aqui. O que acontece aqui? Os 2 pontos estão livres. Não é isso que eu quero. Tá? Não é isso que eu desejo. Eu não quero fazer isso. Tá?
Então, apagando aqui, beleza. Qual que é a ideia aqui? Esse ponto aqui é um ponto qualquer. Eu poderia ter escolhido um ponto aqui, poderia ter pegado um ponto aqui, posso pegar um ponto aqui. São vários pontos que estão a uma mesma distância daquele ponto fixo nosso ali. Então, eu vou botar esse ponto aqui para ele poder ocupar várias posições e vocês vão primeiro imaginar o que o movimento dele está mostrando para a gente. Ele remete ao que esse movimento dele? Repara que ele está ocupando várias posições diferentes, tá? Está mantendo a mesma distância para o nosso centro ali. E aí? Te lembra alguma coisa? Vou te ajudar então e também confirmar para quem já observou. Tem uma ferramenta aqui no GeoGebra que chama habilitar rastro, tá? Ela registra todas as posições que o ponto ocupou naquele movimento que você fez. Vou botar para animar de novo. Olha o que acontece. Perceba que ele está marcando as posições que o ponto ocupou ali, tá? Está perfazendo o movimento todo desse ponto. E olha o que está sendo formado, ó. Que figura que é essa aí? Muitos podem ter respondido círculo, né? Muitos conhecem como círculo, pessoal, mas na matemática a gente deixa o círculo para a figura toda, incluindo o interior ali, tá? Essa voltinha aí, o perímetro dessa figura, que a gente chama de circunferência. Então, aquele ponto ele está formando exatamente uma circunferência. É esse que é o nosso lugar geométrico aqui, tá? Então, só para a gente poder ver então como que a gente constrói, deixa eu abrir uma nova janela aqui, colocar na geometria. Então, como é construída a nossa circunferência, né? Você marca aí um ponto, né? Traça o seu segmento. Deixa eu marcar aqui um segmento. Eu vou marcar fixo aqui, mas não é necessário, né? Vou fazer a mesma coisa. Então, marquei o segmento 4 aqui. Como você faz? Você pega o seu compasso ele tem duas perninhas, né? Tem uma ponta nela que te machuca dependendo do compasso. Não bota o dedo não, que eu tenho um que ele vive furando meu dedo. Essa aí é a ponta seca. A ponta seca você coloca no ponto que você quer usar como centro. A perninha com a ponta, que é um grafite, você posiciona no outro ponto, na outra extremidade do segmento. E aí você simplesmente roda o seu compasso. Fixa a ponta seca, roda o compasso, e aí você vai formar uma figura como essa daqui. Então, isso seria a circunferência. Esse segmento que você tomou como ponto de partida, ele seria, a gente vai colocar na aula aqui agora, mas seria o raio da circunferência, tá? Bom, vamos voltar aqui para a nossa apresentação, tá? Espero que vocês tenham entendido ali. O programa é bem legal, tem muitas possibilidades, tá? Vamos lá. Então, aí está a nossa circunferência. Aquele ponto O ali seria o centro da circunferência, tá? E qual que é a definição de raio? É qualquer segmento que uma das extremidades é o centro da circunferência e a outra extremidade do segmento ela é um dos pontos da circunferência. Então, é isso que vai ser chamado de raio. Então, na última aula, a gente viu que segmento ele é um pedaço de uma reta, que tem começo e tem fim. Então, a gente pode entender aqui que o raio seria um segmento que o começo, entre aspas, é o centro da circunferência e o final, entre aspas, seria um ponto qualquer sobre essa circunferência. Tem vários, tá? Então, a circunferência tem infinitos raios, porque ela é formada por infinitos pontos, tá? Qualquer segmento que passa pelo centro e tem suas extremidades na circunferência é denominado diâmetro da circunferência. Então, seria uma coisa desse tipo. A gente pegou dois pontos ali, o B e o C,
E o segmento que une esses pontos passa pelo centro da circunferência. Passando pelo centro, isso vai ser chamado de diâmetro. Se não passar pelo centro, eu não coloquei aqui, mas se você tem um segmento que une dois pontos da circunferência, mas ele não passa pelo centro, ele é chamado de corda. O diâmetro ele é uma corda, tá? Só que ele é uma corda que passa pelo centro. Então ele é um caso especial, por isso que ele recebe um nome especial também. É o nome de diâmetro. E vem aí uma informação importantíssima. A medida de um diâmetro é igual ao dobro da medida de um raio desta circunferência. Guarda isso, porque na primeira atividade dessa semana vocês vão ter que usar exatamente essa relação, tá? Então o diâmetro ele mede o dobro do raio. Isso porque se você pega uma figura dessa e você considera uma divisão ali, você considera o centro dividindo o diâmetro. O que acontece? A distância do centro para o ponto B, como o ponto B pertence à circunferência, esse segmento ele mede exatamente o raio. Da mesma forma, do centro para o C também é um raio. Então o diâmetro tem exatamente 2 raios. Logo, o diâmetro mede o dobro do raio. Beleza? Então, sobre a circunferência, para hoje é isso. Existe todo um estudo em cima da circunferência, mas para o que a gente precisa no momento é isso, tá? Vamos partir para o próximo lugar geométrico, a bissetriz de um ângulo. A gente estudou ângulo na última aula, né? A gente viu que o ângulo é uma figura que é formada por duas semirretas, correto? Que tem o mesmo vértice. Cada semirreta vai ser chamada de lado do ângulo. E é isso, né? Não tem muito o que falar. O que vai ser a bissetriz? A bissetriz vai ser o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos lados do ângulo. Então são pontos que estão à mesma distância dos dois lados que formam aquele ângulo. A bissetriz de um ângulo é a semirreta que tem origem em seu vértice e o divide em dois ângulos congruentes, isto é, de mesma medida. Então, pessoal, o principal da bissetriz é que ela divide o ângulo exatamente no meio, tá? Essa é uma consequência dela. Ela é definida como os pontos que equidistam dos lados do ângulo, mas ela acaba sendo mais conhecida pelo fato dela dividir o ângulo no meio, tá? Então a gente vai voltar para o GeoGebra. Agora eu vou pedir a atenção de vocês, porque essa construção ela vai ser importante, que na segunda atividade de hoje vocês vão precisar reproduzir uma construção dessa, ok? São muitos passos, tá? Então vamos lá. Vou marcar aqui. Então vou fazer um ponto aqui que vai ser o vértice do meu ângulo, usando a ferramenta semirreta. Vou botar uma com origem nele, que vai estar para cá, por exemplo, e vou botar outra com a mesma origem, que vai estar para cá, correto? Então estou marcando ali, já vou marcar o ângulo aqui só para poder deixar ele desenhado, mas a medida dele não é importante nesse caso. Ele deu 64,03 graus, mas isso é o de menos, até porque se eu mexer isso aqui, ó, eu já mudo o ângulo, tá vendo? Então a medida dele não importa. Então vou até esconder o rótulo ali. Vou esconder esses pontos porque eu não vou utilizar. Beleza. Então qual que é a ideia para a gente poder construir a bissetriz? O primeiro passo é você pegar o seu compasso aí e você escolhe uma abertura qualquer nele. Então abre o compasso e aí você vai posicionar a sua ponta seca justamente no verso desse ângulo aqui. E aí, pessoal, você não precisa fazer a circunferência toda. Basta que você faça um arco
que encontre os dois lados do ângulo que você montou aí, tá? Então, por exemplo, eu vou fazer aqui. Aqui eu não tenho como fazer só o arco, eu vou fazer a circunferência toda, tá? Mas o importante agora é que você encontrou os dois lados. Deixa eu esconder esse ponto aqui. Você vai marcar os pontos de interseção. O que é interseção? São os pontos comuns que tem entre os lados do ângulo e o arco que você desenhou aí. Aqui no GeoGebra já tem a ferramenta de interseção, então eu vou selecionar a semi-reta e a circunferência, a outra semi-reta e a circunferência. Então obtive 2 pontos ali. Perceba que a gente acabou de estudar a circunferência, certo? Esses 2 segmentos que a gente obteve ali, marcando esses pontos, eu vou aproveitar a ocasião aqui para poder marcá-los na figura. Vocês concordam que esses segmentos eles têm a mesma medida? Porque os dois são raios daquela circunferência ali, ok? Então, vou esconder a circunferência. Beleza? Então é isso. Eu estou falando circunferência, mas é engraçado que aqui no GeoGebra, né, tá lá círculo, dado, centro. O próprio GeoGebra chama de disco, de círculo, né, desculpa. Mas no nosso caso aqui a gente está considerando a circunferência. Bom, então eu marquei esses 2 pontos. O que você vai fazer agora? Você vai centrar, você vai colocar a sua ponta seca nesse ponto de baixo aqui, por exemplo. E você vai escolher uma abertura aí. O ideal é que você escolha uma abertura com tamanho suficiente, tá? Para chegar mais ou menos por aqui. Não tem que ser exatamente aqui não, mas isso aqui é interessante que te ajuda a desenhar, tá? Então eu vou marcar, por exemplo, aqui. Então essa é a minha circunferência. Então, de novo, não precisa ser circunferência. Você pode fazer só um arco que passa aqui, por exemplo, tá? Não precisa ser a circunferência toda. Faz um arco aí que vai passar por aqui. E cuidado, não feche o seu compasso, tá? Se você fechar, não tem problema, você consegue construir de novo o tamanho, mas não fecha, porque com essa mesma abertura você vai fazer a mesma coisa, só que agora você vai botar a ponta seca no outro ponto lá, no outro lado do ângulo, tá? Então isso aqui você obteve agora, no meu caso, outra circunferência, no seu caso, outro arco. O importante é que o seu arco ele encontre o outro arco que você fez. Nesse ponto aqui tá bom, tá? Bom, deixa eu esconder esse ponto aqui que eu não preciso dele. Agora perceba de novo, tá? Deixa eu marcar a interseção primeiro. Marquei ali, a gente obteve 2 pontos, mas eu não vou usar esse aqui de baixo. Só vou usar aqui lá de cima. A gente obteve esse ponto aqui que é a interseção das 2 circunferências. Repare que a circunferência ela tem o mesmo raio, só mudou o centro ali. Então, quer dizer o quê? Que esse segmento que eu vou marcar aqui, ó, esse segmento aqui, ele vai ter o mesmo comprimento desse segmento aqui. Porque os dois são o mesmo raio. Tá? A gente manteve, né, a gente manteve a nossa medida ali, né? Posso esconder aqui. Ficamos assim. E agora você traça uma semi-reta que vai estar com origem no vértice do ângulo e que passa naquele ponto que você obteve por último ali. Essa semi-reta é a bissetriz do ângulo que a gente construiu primeiramente. Tá? Isso que é a bissetriz. Então você acabou de construir a bissetriz. Agora, por que a bissetriz divide o ângulo no meio? Né? Por que será que ela divide o ângulo no meio? Pessoal, muito simples. Lembra que as cores iguais aqui estão representando segmentos iguais. Então, eu tenho 2 triângulos. Eu tenho esse triângulo aqui e tenho esse triângulo aqui em cima. Então, ó, lado verde, lado verde. Lado azul, lado azul. E esse lado que está em preto aqui, ele pertence aos 2 triângulos. Então, vocês concordam comigo que esses 2 triângulos eles são iguais? Esse triângulo é igual a esse daqui. A gente fala que a gente diz que esses triângulos são congruentes, tá? Então, esse triângulo é igual a esse.
sendo iguais, se você reparar, o ângulo que vai estar aqui, ele está oposto ao ângulo azul. O que está aqui também está oposto ao ângulo azul. Então esses ângulos têm que ser iguais. Se os triângulos são iguais, os ângulos formados também são. Então eu vou colocar aqui, ó, vou fazer um ângulo, vou colocar de rosa aqui, por exemplo. Vamos ver se eu consigo acertar aqui a ordem na construção do ângulo. Acertei. Então, ó, deixa eu esconder aqui o rótulo dele. Deixa eu botar a janela de álgebra aqui, só para facilitar. Vou aumentar um pouco aquele ângulo ali, tá? Só para poder destacar. Então, marquei ali. Vou fazer agora outro ângulo. Vou fazer na cor laranja. Eu acho que eu tenho que vir daqui para poder construir ele. Isso mesmo. Vou esconder o rótulo dele, tá? E eu vou mexer na propriedade dele. Também vou botar ele um pouquinho maior para poder destacar do ângulo original. Aqui na janela de álgebra, pessoal, aparece tudo que a gente construiu, tá? Repara, não sei se está dando para vocês verem aí, mas os ângulos aqui eles têm exatamente a mesma medida, tá? Eles estão iguaizinhos. E aqui em cima está o ângulo original, exatamente o dobro desses dois aqui. Então, repara que de fato essa bissetriz, pela congruência dos triângulos, a bissetriz divide os ângulos ao meio, ok? E por que que esses pontos eles ocupam, esses pontos têm a mesma distância para os lados do ângulo? Bom, para isso eu vou esconder várias coisas aqui, tá? Vou esconder inclusive o nosso ângulo original. Vou considerar exatamente esse ponto aqui, tá? Pessoal, para calcular a distância de ponta até reta, deixa eu esconder esses pontos também. Espera aí. Esse aqui eu não preciso e nem esse daqui, tá? Pessoal, quem sabe faz ao vivo, a gente vai montando aqui na hora, tá? Então, a ideia é, pegando, pode ser esse ponto aqui, pode ser qualquer ponto aqui, tá? Eu vou pegar esse daqui, mas para calcular a distância de um ponto até a reta, que a gente quer provar que é igual, tá? A gente tem que usar sempre retas perpendiculares. Existe a construção da reta perpendicular, só que eu não vou deixar a aula mais extensa do que ela já está aqui. Então já vou usar a ferramenta do GeoGebra, então você selecionar o ponto e a reta, o ponto e a reta. Então obtive ali, vou marcar a interseção dos dois, tá? Se você estiver se perguntando como você vai fazer, já que eu estou usando a ferramenta, vocês não têm essa ferramenta, caso você tenha o esquadro ele tem um ângulo reto, tá? Mas seria suficiente fazer no olhômetro, tá? Enfim, então aqui a gente tem essa reta com essa. E aí nós obtivemos os pontos. Deixa eu esconder essas retas, porque tem muita coisa no desenho. Ok. E aí eu vou marcar os segmentos. Peraí. Segmento. Eu estou preocupado com a cor que eu vou botar. Vou botar verde aqui. Tá, então eu vou ligar esse segmento nesse aqui. O segmento nesse daqui. Ele está marcando o rótulo ali, mas eu não quero o rótulo não. Tá. Bom, deixa eu esconder a janela de álgebra, não preciso mais dela. Então tá aqui, ó. A gente marcou aqueles dois segmentos. Eu marquei os dois de verde, mas isso aqui acaba induzindo, né? Vou marcar isso aqui de rosa, a princípio, tá? Então, a gente quer provar que aquelas duas distâncias são iguais, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Repara que a gente já tem que esse ângulo aqui é igual a esse, correto? Esses ângulos são iguais. Do jeito que a gente construiu,
Eu vou botar de vermelho aqui. Vamos ver se eu vou fazer certo. Esse ângulo aqui, ó, é de 90 graus, tá? Pela construção, porque ele era justamente uma distância, tá? E da mesma forma, esse ângulo aqui, ele também é de 90 graus. Então, como é que a gente garante, ó? Porque do jeito que a gente montou aqui, a gente sabe só 3 coisas. Esse ângulo que está em roxo é igual ao ângulo que está em laranja. O ângulo reto é igual ao ângulo reto. E esse lado comum aqui, ele... Obviamente, já que ele é comum, né, ele pertence aos 2 triângulos. A gente deveria ter estudado já isso no 8º ano, que a gente geralmente estuda isso. Que é a congruência de triângulo. Um dos casos da congruência de triângulo é quando você tem ângulo, ângulo e o lado oposto a um desses ângulos. Se você tem a igualdade desses 3 elementos, ou seja, o nosso ângulo roxo é igual a esse daqui, o ângulo vermelhinho que é o ângulo reto é igual lá de cima, e o lado que está oposto a um desses ângulos também é igual, você garante que esses triângulos são congruentes, são iguaizinhos. Se eles são iguais, esse nosso segmento verde ele passa a ser igual àquele segmento rosa. Então já vou até trocar a cor de volta aqui. Esses segmentos eles são iguais. Então esse ponto ele está à mesma distância dos dois lados do ângulo, ok? Então só para poder justificar, tá, pessoal? Não precisa preocupar com isso. O objeto da aula aqui é a construção desses lugares geométricos, tá? Aqui eu só estou mostrando para vocês por que tem essas consequências. Por que a distância é igual, por que o ângulo ali é dividido ao meio, beleza? Bom, vamos voltar para a nossa apresentação, já foram 27 minutos. Aqui a gente vai acabar vendo de novo o que a gente construiu. Então, ó, a gente tinha ali o ângulo, tá? Aqui está o ângulo BVA. A bissetriz VP, tá? Ela é bissetriz do AVB. Então aqueles ângulos ali que são o BVP e o PVA, ou AVP, tanto faz, eles são iguais. E a distância do P até o B e do P até o A, aqueles pontos já foram estrategicamente colocados para serem justamente onde a distância cai, tá? Mas na nossa construção a gente usou outros pontos primeiro, né? Aquela distância ela é igual. Então é isso que a bissetriz faz. Então é isso que você tem que guardar na sua cabeça, tá? Então você constrói a bissetriz, ela divide os ângulos ao meio e ela está à mesma distância dos lados, beleza? Agora a mediatriz de um segmento. O que é a mediatriz de um segmento? É o lugar geométrico dos pontos que equidistam dos pontos que são as extremidades do segmento. Então ela vai estar à mesma distância das extremidades do segmento. A mediatriz ela vai ser uma reta perpendicular ao segmento e que passa pelo ponto médio, ok? Então ela vai passar pelo ponto médio. Vamos de novo para o GeoGebra para mostrar a construção da mediatriz. Então, vou abrir aqui um novo, tá? Então, a ideia aqui é utilizar um segmento. Então, já vou marcar aqui, vai ficar em... Pode ser em verde, não tem problema não. Então, você parte de um segmento, pega o seu compasso de novo, e aí você vai fazer, pessoal, uma abertura, porque você vai centrar a ponta seca do compasso em um dos vértices, tá? E aí você faça uma abertura que seja maior que a metade desse segmento aqui, mas não pode ser maior que o segmento também não. Então a gente marca aqui, por exemplo. Toma cuidado, não feche seu compasso, porque usando essa mesma abertura, então vou copiá-la aqui, você bota a sua ponta seca no outro extremo do seu
do seu segmento. Ok? Deixa eu esconder esse ponto aqui. De novo, você não precisa fazer circunferência. Você faz um arco aqui em cima, um arco aqui embaixo. Tá, aqui tem que ser em cima e embaixo, não tem jeito. E aí você vai marcar justamente o encontro desses arcos, ou se você fez a circunferência, das circunferências. Então você vai encontrar em dois pontos, um em cima e outro embaixo. Posso esconder aqui. Antes de esconder, né? Como a circunferência é a mesma, aqui eu tenho raio, aqui eu também tenho raio, aqui embaixo eu também tenho raio, é tudo a mesma coisa. E aqui eu tenho raio. De forma que essa figura ela é um quadrado, tá? Isso é um quadrado. É um quadrado? Eu estou falando besteira talvez. Tá, vamos pelo seguro. Essa figura é um losango, tá? É um losango. Essa figura é um losango, não é necessariamente um quadrado, tá? Mas vamos ficar que essa figura é um losango. É, exatamente. Apaga o que eu falei do quadrado. Essa figura é um losango, tá? Por ter os quatro lados que são paralelos e iguais. E aí, o que acontece aqui? Onde que vai estar a sua mediatriz? A mediatriz vai ser justamente a reta que passa por aquelas interseções ali. Essa seria a mediatriz do nosso segmento. E aí, qual que é a outra coisa? Ele fala que a mediatriz são os pontos que equidistam dos extremos do segmento. Então repara que, olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu posso mexer isso daqui, ó. Posso mexer à vontade, ó. A distância ali ela não muda, ela continua igual, tá? O ponto continua se movendo, tá? Continua formando o nosso losango, né? Nosso losango bonitão. E a outra informação é que isso aqui encontrava no ponto médio. E é justamente pela ideia do losango, né? O losango tem a propriedade que as diagonais elas se cortam exatamente no meio. Então, essa mediatriz, que ela contém a diagonal desse losango, ela corta a outra diagonal, que é o segmento, exatamente no meio. Então, esse ponto aqui ele é ponto médio do segmento. Ok? Voltando para a nossa aula. Então, ela passa pelo ponto médio, tá? Esse ponto médio é um ponto que divide o segmento em duas partes iguais, tá? Bom, então o que a gente fez ali? Recapitulando, né? A gente partiu de um segmento, aqui está o segmento AB, obtivemos a mediatriz. A mediatriz ela é perpendicular, outra coisa que eu não comentei lá, né? Como formando aquele losango ali, né? Porque tinha os quatro lados iguais e paralelos, as diagonais elas se cortam no meio e elas formam ângulos de 90 graus. Tá? Faltou essa informação ali antes. Por isso que a mediatriz é perpendicular ao segmento. Formou o losango, então aquele ponto de encontro é ponto médio do A e do B. Ok? Pessoal, de explicação era isso, tá? Desculpa qualquer embolação, que sempre tem, né? Igual eu falei, tô fazendo na hora aqui, então pode ser que a gente se atrapalhe um pouquinho, igual no dia a dia mesmo. Mas eu evito voltar vídeo quando eu acho que dá para levar, né? Então vamos lá. Agora a gente vai partir para as atividades. Ali tem informação, né? Que aquele ponto divide o segmento em duas partes iguais. Então, atividades. Primeira atividade, repara que ele seguiu com a numeração da semana anterior. Então, semana anterior foi até o 5. E agora a gente vai para a atividade 6. Quanto mede o diâmetro de uma circunferência se seu raio mede 2,5 metros? Só para você poder se localizar aí, essa atividade ela está na página 23,
que é inclusive a página onde começa a semana 2 aí, né? Então, pessoal, ele quer saber a medida do diâmetro sabendo a medida do raio. Então, lembra que eu destaquei, quando eu falei de circunferência, eu destaquei uma coisa muito importante. Falei que vocês iam precisar. Então, você tem que saber qual que é a relação existente entre as medidas do diâmetro e do raio de uma circunferência. Falei na aula de hoje. Volta lá, eu enfatizei. Então, se você sabe o raio, como é que você vai descobrir a medida do diâmetro? E você calcula usando essa relação, tá? Atividade tranquilíssima essa daí. Atividade 7. Desenhe em seu caderno uma circunferência de raio medindo 2 centímetros. Marque o ponto central O, que será o vértice do ângulo POQ, de modo que os pontos P e Q estejam sobre a circunferência e cuja medida seja 120 graus. Construa a bissetriz do ângulo POQ e escreva a medida dos ângulos entre a bissetriz e os lados deste ângulo. Depois, trace o segmento de reta PQ e indique o ponto médio desse segmento. Cansei de ler. É muita coisa numa questão só, tá? Então, eu vou esquematizar para vocês aqui. Então, o primeiro passo é você desenhar uma circunferência de centro O. Tá? Então, a gente aprendeu como é que desenha a circunferência. A gente fez na aula de hoje, tá? Então, lá pediu 2 centímetros. Você faz na medida que você quiser. Talvez 2 centímetros. Fica muito pequeno 2 centímetros. Então, eu aconselho vocês a fazerem maior, tá? Então, aumenta um pouquinho esse raio, porque eu acho que 2 centímetros é muito pouco. Vai embolar depois na hora de fazer o desenho. Porque tem que fazer bissetriz, tem que fazer mediatriz, vai embolar. Então faz grande isso aí, por favor, tá? Marcar o ângulo POQ de medida 120 graus, sendo P e Q pontos da circunferência. Pessoal, muita gente não sabe marcar ângulo, tá? Eu comentei na aula passada, o ângulo, a gente utiliza uma ferramenta que é a ferramenta chamada transferidor, tá? Então, eu vou mostrar para vocês como que a gente utiliza o transferidor para a gente poder marcar um ângulo específico, tá? Então, eu vou fazer aqui no próprio GeoGebra. Deixa eu só utilizar a primeira malha quadriculada para poder me guiar melhor aqui na questão. Então, vamos supor que você marcou uma circunferência aí, então marcou o centro. E aí eu vou botar aqui, ó. Na verdade eu vou marcar do outro lado. Tanto faz, tá? É só questão de escolha. Então você marcou aqui. Então aqui está o seu centro. Opa. Aqui está o seu centro O, tá? Vou renomear aqui. Aqui já é a primeira parte, né, inclusive. Aqui está o seu centro O. E aí a gente vai ser esperto aqui. Eu vou chamar esse ponto aqui exatamente do ponto P. E aí, para poder ajudar, você faz uma reta aqui. Você pega a sua régua e você marca a reta que passa por esses pontos, tá? Isso aqui vai te auxiliar, porque dependendo da circunferência que você fez, ela pode ser maior ou menor que o seu transferidor, tá? O importante aí é que a gente consiga ter como referência essa reta aqui de baixo. Eu vou inserir justamente a imagem do transferidor aqui para vocês. Então, ó, qual que é a ideia do transferidor? É você pegar ele e tá vendo essa... Deixa eu colocar ele para cá. Tá vendo isso aqui, ó? Isso aqui é onde vai estar o centro do seu ângulo, tá? Então o nosso centro aqui ele vai ser o O. Então eu vou marcar aqui. E você tem que pegar, aqui tem a marquinha do 180, tá vendo? Você tem que alinhar isso exatamente com aquela sua reta ali. Então, estou tentando ser bem preciso aqui. Claro que não vai ficar perfeito, pessoal. Mas seria isso aqui, por exemplo, tá? Então eu vou fixar essa figura aqui, tá?
O objeto vai ficar aqui. Vou esconder esses pontos. Então você posicionou o seu transferidor. E repara que no meu caso aqui o transferidor é maior que a circunferência. Mas não tem problema, tá? O que a gente faz? Ó, isso aqui está bem centralizado. Eu fixei aqui, mas eu tô com medo de não estar bem centralizado. Acho que aqui está melhor. Ó. Concorda que está melhor aqui? Enfim. Então a gente considera isso daí, tá? Está fixado ali. Então qual que é a ideia? Você já marcou o ponto P sobre essa régua aqui. Você vai observar onde que está o 120, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, simplesmente eu vou pegar a ferramenta do ponto, começando do P. Então você vai olhar pelos valores de fora aqui, começando do zero, né? Já que você quer marcar o ângulo 120, você vai até você encontrar o 120. Então eu vou considerar que o 120 ele está aqui. Uma aproximação razoável, né? Encontrou o 120, você pode remover o seu transferidor da posição. Você já marcou ali. E aí a ideia é que você faça o seguinte, ó. Aqui eu não vou ter muito como fazer, mas eu vou fazer o seguinte, ó. Você traça, você pega a sua régua e você liga esse ponto até lá em cima naquele ponto que você marcou como sendo 120. Só que você não precisa ir até lá. Você posicionou a régua nessa posição, basta que você marque o ponto onde ela encontrou a circunferência. Então, seria mais ou menos isso. Eu vou usar a ferramenta de interseção, mas eu vou marcar esse ponto aqui. Ó. É esse o ponto que forma o ângulo de, supostamente, né, 90 graus. Então, vou marcar aqui, ó. Já que ele está falando no ângulo, né? Vou marcar aqui de verde, né? Vou pegar só a parte do ângulo, tá? Só com os segmentos. Mas o ângulo ele tem toda aquela questão de ser infinito, né? Então seria isso. Aqui seria justamente o nosso ponto Q, tá? Então a figura seria essa. Então é isso que você faz para poder marcar o ângulo 120. Só de curiosidade, vamos ver o quão perto a gente chegou aqui. Porque eu não sei se aquele transferidor está certo, né? Que foi uma imagem que eu peguei. Eu não sei se eu consegui marcar corretamente aqui também, né? Vamos ver qual que é a medida que ele está marcando. Ó. 121. Foi perto, né? Dada a proporção ali. Mas a ideia é essa, tá? Então o ângulo que você vai fazer é justamente esse. Beleza? E é com esses pontos P e Q que você continua a questão. Voltando para nossa aula. Depois disso, você vai construir a bissetriz. Então, aquela construção que a gente fez na bissetriz hoje, você vai usar com esses pontos P e Q. Por isso que eu falei para você fazer um pouco maior. Porque se fizer muito pequeno, vai ficar ruim de desenhar. Tá? De repente você desenha até usando o maior espaço que você puder na folha aí, para você poder fazer um desenho bem caprichado. Ok? E aí, quando você fizer a bissetriz, você vai separar aqueles dois ângulos que a gente fez, tá? E vai indicar qual é a medida. Se você vai dividir o 120 no meio, vai ser quanto para cada lado, tá? Depois você traça o segmento PQ e a partir da construção da mediatriz você obtém o ponto médio, correto? Nosso ponto médio ele é obtido justamente da mediatriz, ok? Bom, pessoal, por hoje é isso. A nossa aula quase teve a mesma duração da aula da semana passada. Só que eu não sei. Pode ser que ela foi. Eu considerei que ela foi bem mais leve do que a semana passada, porque a gente teve esses momentos de usar o GeoGebra, teve coisa diferente, né? Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na semana que vem, que o nosso assunto vai ser justamente triângulo. Eu considero pelo menos o triângulo talvez seja a figura geométrica principal da geometria. É um ingrediente que não pode faltar na geometria, porque dele sai um monte de coisa. Você pode quebrar as figuras em triângulo. E a gente vai ver algumas coisas importantes sobre ele, tá? Então,
Obrigado por assistir aí. Aguardo vocês na próxima. Valeu!